Lula e Dilma foram absolvidos ontem do processo mais grave contra eles, da acusação mais séria. Isso é uma grande vitória e também não quer dizer nada. Como assim? Eu vou explicar, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve no canal. Dá essa força pra gente, porque se você se inscrever e o canal crescer, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, tem duas maneiras. Aqui tem o link do nosso Apoia-se, o link também está na descrição do vídeo, e você pode também se tornar membro do canal por R$ 7,99 por mês. O botão também está aqui embaixo, tá bom? Torne-se membro. Fechou? Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu vou explicar o que é essa absolvição do Lula e do Dilma. Mas antes deixa eu fazer uma perguntinha só. Faz tempo que você leu seu último livro? Não minta. Faz tempo ou não que você leu seu último livro? Porque eu vou ler 3 parágrafos de um livro. É rápido. 3 parágrafos. Não vai levar 30 segundos. Que é o livro do Janot. Porque ele explica uma coisa muito importante para você entender essa absolvição do Lula e da Dilma. É rápido, tá bom? Vem comigo, olha só. Eles queriam que eu denunciasse imediatamente o ex-presidente Lula por organização criminosa, nem que para isso eu tivesse que deixar em segundo plano outras denúncias em estágio mais avançado. Não, eu não vou inverter. Vou seguir o meu critério. A que estiver mais evoluída vai na frente. Não tem razão para eu mudar essa ordem. Por que eu deveria fazer isso? Respondi, o Janot respondendo. Paludo disse então que Janot teria que denunciar o PT e Lula logo. Isso porque, se não tomasse tal decisão, a denúncia apresentada pela Força-Tarefa contra o ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ficaria descoberta. Pela lei, a acusação por lavagem depende de um crime antecedente, no caso, organização criminosa. Ou seja, eu teria que acusar o ex-presidente e outros políticos do PT com foro no Supremo para dar lastro à denúncia apresentada por eles ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Isso seria o que daria base jurídica para o crime de lavagem imputado a Lula. Ora, e o que o Dallagnol fez? Sem qualquer consulta prévia a mim ou à minha equipe, acusou Lula de lavar dinheiro desviado de uma organização criminosa por ele chefiada. Lula era o grande general, o comandante máximo da organização criminosa, como o procurador dizia na entrevista coletiva convocada para explicar, diante de um PowerPoint, a denúncia contra o ex-presidente. No PowerPoint, tudo convergia para Lula, que seria o chefe de uma organização criminosa formada por deputados, senadores e outros políticos com foro no STF. Veja só, o que o Janot está explicando aqui é como foi construída uma farsa. Basicamente, o que eles queriam, Moro e Dallagnol? Eles queriam prender o Lula, tirar o Lula da eleição para virarem os grandes heróis nacionais. Para depois o Dallagnol poder vender as palestras dele, o Moro virar ministro da Justiça e depois ministro do Supremo. Todos queriam fazer alpinismo social usando o Lula como escada, Então, para prender o Lula, tinha várias possibilidades que eles estavam estudando e essa do triplex do Guarujá, no fundo, eles sabiam que era a mais fraca, era a denúncia mais frágil. Mas pelo andamento normal seria a mais rápida, então daria para condenar o Lula em primeira e em segunda instância antes das eleições de 2018. Então eles investiram nessa, apesar dela ser a mais fraca de todas, a mais boba. Aí o Dallagnol começou a falar assim, o Lula visitou esse triplex, o Lula teve a intenção de comprar. Então vamos falar que foi feita uma reforma e essa reforma bancada pela construtora era propina. O Lula estava lavando dinheiro, em vez de receber a propina em dinheiro, ele estava recebendo uma reforma como propina. E se é lavagem de dinheiro, corrupção passiva, pronto, prendemos o Lula. Foi esse o enredo que o Dallagnol inventou, porque nem reforma teve no fundo, Beleza. Aí ele falou com o Sérgio Moro, a Vaza Jato contou pra gente, que ele ligou pro Sérgio Moro e falou assim, cara, eu não tô seguro, tá muito fraco isso aqui. Lembra daquela frase? Não tenho provas, tenho apenas convicções. Ele falou, não sei se eu apresento isso aqui, eu tô inseguro, porque tá muito fraco. E o Sérgio Moro falou assim pra ele, cara, você não entendeu o que tá acontecendo aqui não? O que você mandar pra cá, eu vou condenar.
o Lula já está condenado. Manda o que vier daí que eu vou condenar. Não esquenta a cabeça, ô tonto. No fundo foi isso que o Moro falou para ele, né? E aí ele falou, então, vou apresentar a denúncia. Aí ele se tocou de uma coisa. Para ele falar que o Lula estava lavando dinheiro com essa reforma, pensa bem, se você vai lavar o dinheiro, por que esse dinheiro é sujo? Tem que ter tido um crime antes. Então ele precisava falar que existia uma organização criminosa, que existia um crime anterior, desse crime veio uma propina que foi lavada na reforma. Aí eles foram lá para Brasília e falaram para o Janot, olha, nós precisamos que você inverta a ordem das denúncias aqui e ande com a denúncia contra o Lula. Acusa ele de organização criminosa, porque senão a gente não tem como acusar ele de lavagem de dinheiro. Porque que dinheiro que ele está lavando se ele não cometeu um crime antes? E o Janot falou, não, eu não vou inverter a ordem, eu vou seguir a minha sequência aqui. E mesmo assim, o Dallagnol foi lá, apresentou a denúncia desse jeito mesmo, falou que o Lula era chefe de uma organização criminosa e pronto, não quis nem saber. Desse jeito mesmo, sem base nenhuma, tudo sem prova, sem nada, o Sérgio Moro recebeu, condenou, prendeu o Lula e tirou o Lula das eleições. Isso é a maior farsa jurídica que você pode ver no mundo. Já estava revelado pela Vaza Jato, e já estava revelado também pelo próprio livro do Janot. Esse trecho que eu li é o capítulo 15 do livro do Janot. Tá? Então todo mundo já sabia que isso tinha acontecido. E o que aconteceu ontem? O juiz de Brasília, lá do Distrito Federal, que recebeu a denúncia do Janot de organização criminosa, porque depois ele apresentou mesmo a denúncia, sem base nenhuma, sem base. Qual foi a decisão do juiz? Não tem base nenhuma, não tem elemento nenhum. Tudo que eles acusam o Lula ou a Dilma de ter feito, o juiz escreveu, isso é apenas atividade política. Conversar com pessoas, ter reunião com pessoas, nada disso é crime, isso é atividade política. Então tudo que eles estavam assim de superficial, dizendo que o Lula e a Dilma tinham feito, que isso era uma organização criminosa para receber propina, o juiz falou, isso aqui não prova nada contra ninguém, não existe esse crime de organização criminosa. O importante dessa decisão é que essa acusação de organização criminosa foi a base para você dizer que o triplex era propina e foi a base para dizer que a reforma do sítio de Atibaia era propina. Agora o juiz já disse, olha, não existe o crime anterior, não existe organização criminosa, nunca existiu o tal de quadrilhão. Lembra desse termo? Quadrilhão? O Dallagnol que inventou esse negócio, o quadrilhão do PT. O juiz já falou, isso não existiu. Sem o crime anterior, não existe o crime de lavagem de dinheiro. Como eu posso estar lavando um dinheiro que não existe? Porque se não existiu o crime anterior, não existe dinheiro sujo a ser lavado. Então você entendeu o tamanho dessa vitória? Foi uma vitória muito grande do Lula e da Dilma, porque dependia desse crime, o próprio Janot falou, eu teria que acusar o Lula de organização criminosa para justificar a acusação que o Dallagnol ia apresentar. E é isso que eles foram lá em Brasília pedir. E agora isso foi derrubado. Por que eu disse para vocês que isso é muito importante e isso não quer dizer nada? Isso não quer dizer nada porque, na verdade, o Lula e a Dilma foram absolvidos de nada. Qualquer juiz sério, veja bem, qualquer juiz sério, não sendo o Sérgio Moro, não sendo a turminha dele de Curitiba, de Porto Alegre, do TRF4, lá, da 13ª Vara, não sendo essa gente, qualquer juiz sério que lê aquilo ali fala, não tem nada aqui. Então, a única coisa que aconteceu foi um juiz trabalhou corretamente. Palmas para ele. Cumpriu o trabalho dele, mas nada demais. Era o que o Sérgio Moro deveria ter feito e não fez, nem no caso do triplex, nem no caso do sítio de Atibaia. É o que a tal da Gabriela Hart, do copia e cola, devia ter feito e não fez. E é o que o TRF4 não fez 2 vezes no sítio de Atibaia e no triplex. Condenou o Lula em segunda instância, botaram o Lula na cadeia sem ter elementos para nada. Agora, se tinha alguma coisa ainda para cair, para desmoronar, já foi, porque o juiz sério, isento, falou, não existe esse crime que eles estão falando. E eles precisavam dessa acusação para ter a denúncia contra o Lula, de receber propina e de fazer lavagem de dinheiro. Só existiu as condenações depois porque existia essa denúncia, e agora já não existe mais a denúncia. Mas você percebe os absurdos que aconteceram nesse país?
Como que existe uma lei para todo mundo e existe uma perseguição criminosa contra o Lula? Eles inventaram uma acusação para poder justificar uma outra acusação que eles tinham inventado, para poder prender o Lula, para poder tirar ele da eleição. Isso é tão grave que é até difícil de explicar. Eu espero que você tenha entendido a gravidade da situação. O que eu falei eu sei que você entendeu, mas eu espero que você tenha entendido a amplitude dessa decisão. Eles inventaram um crime. Para justificar esse crime, tiveram que inventar um outro crime para poder tirar o candidato que era líder das pesquisas para a eleição presidencial de um país que está entre as 10 economias do mundo. E tudo isso era uma grande farsa. E agora um juiz isento olhou aquilo e falou, não tem crime nenhum aqui. Era o que o Sérgio Moro tinha que ter feito no caso do triplex. Porque ele condenou o Lula por quê? Eu te pergunto, qual foi a condenação do Lula? Atos indeterminados, nem ele sabe. Ele condenou o Lula. É isso que está na sentença, gente. Ele condenou o Lula por atos indeterminados de corrupção. Nem ele disse qual foi a acusação, mas condenou e que se dane. Condenado em segunda instância, preso, 580 dias preso. Você imagina se fosse você, sendo injustamente vendo montar um esquema desse para te prender? Imagina se fosse você, 580 dias. E nesse período tivesse morrido seu neto, tivesse morrido seu irmão, e não queriam deixar que você fosse, e que ficaram com brincadeirinha, estão transportando o Lula para Curitiba, abre a porta desse avião, joga esse saco de não sei o que lá para baixo. Você imagina você passar por tudo isso, por essa humilhação, e agora a justiça voltando a respirar, saindo daquela Reaçolândia lá, que é Curitiba, Porto Alegre, saindo de lá, a justiça está funcionando porque tem pessoas sérias na justiça? É só sair da Reaçolândia lá que ela funciona. Agora imagina você ter passado por isso, quase 2 anos preso, e agora, foi mal. É isso, foi mal, não tinha crime não. É brincadeira, não? Nós estamos em 2019 passando por esse tipo de situação. Se um ex-presidente da República passou por isso, imagina o coitado, que é preso ali por nada e que depende de um defensor público, nem advogado ele tem condição de pagar. É duro ou não é? Mas a vitória foi essa, a acusação que precisou Janot inventar para justificar que o sítio de Atibaia e que o triplex do Guarujá eram lavagem de dinheiro de alguma propina, essa denúncia não existe mais. Então os crimes que vieram dela também não existem mais. Basicamente, nunca aconteceu nada. E o Lula foi preso por quase 2 anos. É difícil de acreditar, mas isso aconteceu num país que a gente acha que é democrático. Certo? Então era isso. Um grande abraço para vocês e eu fui.